eu sou psicóloga, sou também administradora de empresa e hoje eu administro uma consultoria de recursos humanos e venho aqui nesse vídeo falar com vocês. Fui convidada para falar com vocês um pouco sobre os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Eu estou aqui com algumas perguntas em forma de roteiro. Vou ler as perguntas e vou trazer algumas respostas para vocês de forma bem objetiva, tá? A primeira pergunta é: quais são as dificuldades enfrentadas dentro do ambiente de trabalho para as mulheres, tá? Na verdade, nós mulheres enfrentamos inúmeros e diversos desafios ao ir para o mercado de trabalho. Eu vou citar somente alguns aqui que eu considero mais essenciais, tá? Desigualdade salarial, tá? Esse é um dos primeiros desafios que nós enfrentamos. Estatisticamente, nós mulheres ganhamos 22% menos do que os homens, ocupando aí os mesmos cargos, as mesmas funções, tendo as mesmas responsabilidades, tá? E essa diferença ela pode ser vista nos mais diversos grupos de profissões, tá? E quando a gente entra também na análise de faixa etária, essa diferença pode aumentar até para mais de 30%, ou seja, mulheres mais velhas, elas tendem a ganhar ainda menos do que os homens na mesma idade, tá? As mulheres também ocupam, na maioria, cargos de baixo prestígio, tá? Elas são direcionadas, de certa forma, para essas funções que remuneram menos, pagam menos, são menos valorizadas, tá? E geralmente também profissões que são estigmatizadas como sendo profissões para mulheres, tá? Como professora, doméstica, enfermeira, cabeleireira, né, a psicóloga, geralmente profissões que são ditas que são profissões que têm mais a ver com a nossa personalidade, mas que a gente percebe que no mercado de trabalho são profissões menos valorizadas, tá? Apesar que a gente percebe que tem um movimento aí de um aumento significativo das mulheres em outras profissões, né? Mulheres advogadas, engenheiras, médicas, CEOs de empresa, né? A gente percebe que existe a entrada sim, de mulheres nessas profissões que são mais valorizadas, mas acaba que a grande maioria da massa de mulheres, elas são direcionadas para essas profissões hoje, são estigmatizadas, tá? As mulheres também no mercado de trabalho, elas estão mais suscetíveis a sofrer situações de assédio moral e sexual. As mulheres também no mercado de trabalho, elas estão mais suscetíveis a sofrer situações de assédio moral e sexual. Tem uma pesquisa que fala que 43% das mulheres já sofreram algum tipo de situação no ambiente de trabalho que remete a um assédio, tá? Então, isso tem muito a ver também com a cultura, né, de a mulher como objeto para satisfazer ali as vontades do homem, né, e muitas vezes as mulheres nesse ambiente de trabalho, elas sofrem esse tipo de violência, tá? E é um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar. E ainda existe muita vergonha de se falar sobre esse assunto, de se denunciar esse tipo de situação, tá? Muitas mulheres abandonam o seu trabalho também em função disso, tá? E outro desafio que eu considero um dos maiores, que é a questão da dupla ou tripla jornada de trabalho. A maioria das mulheres, elas, além da sua carga de trabalho normal, de 8, 10, 12 horas, né, dependendo aí do seu trabalho, ela ainda chega em casa, ela tem as suas funções ali enquanto mãe, esposa, dona de casa. Existe uma estatística que fala que as mulheres trabalham 58 horas por semana, ou seja, 13 horas a mais que os homens, tá? E apenas 3% dos homens efetivamente ajudam ou contribuem com as atividades domésticas, ou seja, as mulheres estão mais sobrecarregadas, as mulheres estão mais exaustas, e isso acaba sendo um desafio para nós mulheres aí no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho também, tá? Agora eu vou responder a segunda pergunta, tá? Que é a questão da desigualdade, como está a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, tá? A gente sabe que existe ainda a desigualdade de gênero e ela é muito gritante, tá? Apesar de a população feminina, a população feminina ser formada na sua maioria por mulheres, tá? Ou seja, nós somos maioria na população.
Porém, não somos maioria ocupando os postos de trabalho. A maioria dos postos de trabalho hoje são ocupados por homens, tá? Nós mulheres ocupamos apenas 54,5% dos postos de trabalho, enquanto os homens ocupam mais 70% dos postos de trabalho, ou seja, contribuem como força de trabalho, tá? E isso se deve principalmente a questões da desigualdade de gênero, tá? Que obriga aí as mulheres a abandonar os seus trabalhos, para cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, né? Isso a gente percebeu isso muito na pandemia, muitas mulheres a abandonar os seus trabalhos, para cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, né? Isso a gente percebeu isso muito na pandemia, muitas mulheres, né, na pandemia tiveram que abandonar os seus trabalhos pela falta de escolas, né, e outros apoios, né, rede de apoio. Por falta de rede de apoio, essas mulheres tiveram que fazer o inverso de voltar para dentro de suas casas para cuidar, seja de filhos, seja dos idosos, né? E isso, de certa forma, faz aumentar ainda mais essa desigualdade de gênero que ainda é muito alta, tá? A terceira pergunta: por que mulheres ainda são minoria nos cargos de liderança, tá? Achei muito interessante essa pesquisa porque realmente ainda somos minorias em cargos de liderança. Tem uma pesquisa que aponta que de cada 10 diretores, gerentes, apenas 4 são mulheres. E essas mulheres que estão em cargos de liderança, como diretoras, gerentes, elas ganham 29% a menos que o homem. Ou seja, as mulheres elas conseguiram chegar nessas posições, mas elas chegaram ainda com a desigualdade salarial ainda muito grande, tá? E isso se deve a uma questão estrutural de gênero, de raça, que ainda privilegia homens brancos nessas posições. Então, são os homens que ocupam de posições de diretoria, são CEOs das empresas, tá? Nós mulheres entramos tardiamente no mercado de trabalho, e quando nós entramos estigmatizadas, direcionadas para certas profissões. Além da questão também dos homens eles serem vistos naturalmente como tendo dom para gestão, né, e as mulheres o dom para cuidar, né? Então todas essas questões desses estigmas, né, direcionam também a carreira, seja do homem ou também da mulher, tá? Apesar dos avanços, a gente percebe que falta ainda a representatividade de mulheres nesses cargos, tá? E isso é um fator complicador, porque a gente sabe que a maioria das contratações, elas acontecem por identificação, tá? Então, dificilmente um diretor, homem, branco, rico, ele vai se identificar, por exemplo, com uma mulher negra, tá? Então, dificilmente um diretor, homem, branco, rico, ele vai se identificar, por exemplo, com uma mulher negra ou uma mulher preta ou parda, com filhos pequenos. Dificilmente ele vai se identificar com essa mulher para ocupar ali um cargo de gestão, tá? Dentro da empresa dele. Então essa desigualdade acaba se perpetuando, tá? Porque ali nas diversas opções que ele tem de contratação, ele acaba se identificando com pessoas que estejam parecidas com ele, tá? E aí, quando a gente entra e faz uma análise mais profunda, até por questões raciais também, a gente percebe que isso ainda é muito mais sério, porque as mulheres pretas, elas trabalham desde a época da escravidão, tá? E com o fim da escravidão, essas mulheres, elas foram direcionadas para profissões de domésticas, de babá, que eram pouco remuneradas, né, pouco desvalorizadas. Apesar de avanços, a gente percebe que atualmente esse cenário ele não mudou muito, né? Ainda são profissões muito desvalorizadas, tá? Então existe muito trabalho ainda para ser feito nesse sentido, tá? E aí a gente vai para a quarta pergunta, tá? Num total de 6, a quarta pergunta: quais os desafios para a inserção da mulher no mercado de trabalho? Existem
vários desafios para essa mulher entrar no mercado de trabalho. O primeiro delas é a falta de oportunidades, né, que abracem essas mulheres, principalmente quando elas têm filhos pequenos, tá? Então, os filhos pequenos hoje eles são os principais, um dos principais entraves para as mulheres no mercado de trabalho. E a gente está falando de um Brasil onde existem muitas mães solo, né, que cuidam sozinha dos seus filhos, que não tem rede de apoio, e isso prejudica ainda mais a inserção, né, e a continuidade dessas mulheres no mercado de trabalho. E aqui eu não posso falar apenas da entrada dessas mulheres, como também eu preciso falar da manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho, tá? Geralmente são as mulheres que cuidam dos pais quando ficam idosos, que cuidam dos avós, né, quando estão aí também muito idosos, tá? Então essas mulheres, isso também é um entrave, né, para as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, quando são mulheres de baixa renda, elas são direcionadas para subempregos, empregos mal remunerados ou empregos informais, e isso também é um problema muito grande, tá? As mulheres estão suscetíveis a relacionamentos abusivos, tá? Muitas mulheres em situações de relacionamentos abusivos, elas são obrigadas a abandonarem os seus empregos, tá? E as mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de assédio ou abuso, elas têm mais dificuldade até de se manter no ambiente de trabalho e estabelecer relações saudáveis também no ambiente de trabalho, tá? Outro dado importante, que o desemprego hoje ele atinge mais mulheres do que os homens, tá? Ou seja, as mulheres estão mais procurando empregos do que os homens, muito em função também dessas situações que eu apontei para vocês, tá? E aí a gente entra numa questão muito macroestrutural, tá? Por quê? Porque as mulheres, elas precisam de creche, né? Falta creche, precisa de escolas no tempo integral, precisa de assistência governamental para que ela consiga efetivamente estar no mercado de trabalho, se manter no mercado de trabalho. Ela precisa de rede de apoio e políticas governamentais que abracem, né, e a permitam continuar no emprego, tá? E agora a gente vai para a quinta pergunta, tá? Que é o que precisa melhorar para que sejam cumpridas leis vigentes, tá? Eu falo que ainda existe muita lei ainda para ser estabelecida, que protejam as mulheres, ainda precisa ter muita política pública que contribua efetivamente para mães, mulheres, mães solo, tá? Mas para isso, a gente precisa ter mais representatividade de mulheres em cargos públicos, a gente precisa votar em mulheres, né? Mais mulheres precisam estar em posições que façam leis que possam nos ajudar, tá? Infelizmente, hoje os cargos públicos eles são ocupados na maioria por homens, apesar de o eleitorado brasileiro ele é na maioria composto por mulheres. Nós somos as que mais votam, somos nós mulheres, e nós temos menos representatividade de mulheres em cargos de públicos, né? Deputadas, governadoras, e efetivamente em cargos aí que vão nos ajudar e fazer leis que vão nos contribuir com a gente, com a nossa causa, tá? É importante também as mulheres denunciarem situações de assédio, abuso, de preconceito que elas passam no ambiente de trabalho. Hoje tem a Lei Maria da Penha, uma lei recente que protege as mulheres, mas a Lei Maria da Penha ela é muito vista ainda como uma lei para proteger a mulher no âmbito doméstico, mas ela também pode nos proteger aí no âmbito profissional. E a partir do momento que você sofre situações, pelo fato de ser mulher no seu ambiente de trabalho, situações que possam aí ser caracterizadas como violência, tá? E a última pergunta, sexta, né? O que você pensa sobre mulheres estarem no mesmo cargo que os homens e ganharem menos, tá? E aí, gente, a gente tem que ter uma noção de que isso é estrutural, tá? Se hoje as mulheres ganham menos, se hoje as mulheres ocupam menos cargos de gestão, se hoje as mulheres estão em cargos de menos prestígio,
não é uma questão individual, não é uma questão de meritocracia, é porque essas mulheres mereceram estar onde estão. Não, é uma questão estrutural, tá? Ou seja, nós somos empurradas desde meninas para trabalhos invisibilizados, tá? Ou seja, para trabalhos domésticos. A gente entende desde criança que essa é a nossa função, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E se a gente quiser, a gente pode trabalhar fora, mas que essa função, ela é nossa e é um trabalho invisibilizado, tá? E isso nos deixa exaustas. Nós temos uma carga mental muito maior do que os homens, né? Nós somos mais suscetíveis a doenças psicológicas, a depressão, a ansiedade, a doenças físicas mais de cunho emocional, como fibromialgia e outras doenças, tá? E a gente vive numa sociedade que é patriarcal, ou seja, é o homem que estabelece o valor que as mulheres têm, tá? Hoje nós sofremos com algo muito que pouco se fala, né? Nós sofremos com a pressão estética, com julgamentos constantes sobre a nossa aparência. A gente aprende desde cedo que o nosso valor está na beleza e na juventude, e que só quando a gente alcançar certo padrão de beleza, e só quando a gente alcançar certo padrão de beleza, aí sim que a gente vai ser feliz, aí sim que a gente vai ser bem sucedida, tá? E isso nos adoece e nos empobrece também, porque a gente fica fazendo esforços inúmeros, tá? Gastando nosso dinheiro, fazendo esses esforços para alcançar um padrão de beleza que ele é inatingível, tá? Para alimentar uma indústria milionária, né, de estética, de beleza, e a gente nunca vai chegar nesse padrão. E isso é uma coisa que, de certa forma, nos estaciona onde a gente está e não nos permite evoluir, tá? Então, eu penso que para que algo mude, existe a necessidade da gente mudar a nossa mentalidade. Nós, enquanto mulheres, entendermos que o nosso valor não está na nossa aparência, que o nosso valor é muito além disso. Né? Que a gente precisa ter mais representatividade, que a gente precisa eleger mulheres, né? Que a gente precisa apoiar mulheres, e aí a gente tem uma palavra muito bonita que é a sororidade, né? Ou seja, a gente dar a mão para outras mulheres, para juntas a gente vencer aí essa cultura do patriarcado, né? Que nos deixa exaustas, cansadas, com sentimento de baixa autoestima, de menos-valia, com síndrome de impostor, né? E vários outros tipos de adoecimento, e que não nos permite evoluir, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.